Bom dia a todos. Então vamos dar início ao culto com uma oração, e depois os cânticos, e depois a mensagem. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, desde a noite, o repouso que Tu nos deste e permitiste nós acordarmos vivos com ânimo de vir até aqui para cultuar o Teu santo nome, te louvado, estudar um pouco da Tua palavra. Pedir em favor daqueles que não podem vir, por algum empecilho, Tu sabes, e que abençoa eles, os que estão presentes, os que vão ouvir também pela live, onde estiver neste momento, cada um que assistir, e esteja abençoando cada um no seu local, seja cristão ou não seja cristão, que nós conhecemos ou nós não conhecemos ainda, e também as igrejas também que reúnem neste momento, cada local, o seu trabalho, pedindo em favor, filho, também em favor dos governantes, né, que vêm governando cada parte do seu reinado, né, tanto o presidente como os governadores dos estados e os prefeitos. E o teu povo também, que estão também te servindo em toda a face da terra, pedindo em favor deles, sempre abrindo as portas para nós pregar a Tua palavra, inclusive por meio da internet. Em nome de Cristo te pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então pode chegar, então vamos louvar a Deus. Agora o hino que vamos cantar. Nossa, se tivesse 1000 vozes, o que é isso? 1000 vozes, hein? 386. Bom dia. 386. 1000 vozes, não é 4 vozes, não. 1000 vozes. 300? Se eu não estiver enganado, Se não tem 1000, pode começar com uma só. agora ele tem. Força do fiel um pouco, sou um monte. Só tem só um. Ó
Já deu a noite, esse mosquito não vai tratar para trocar esse difícil. Vamos tentar o que faça. Olha o mais.
terminando o capítulo Mateus, projeto Mateus. A página é 1664. A gente tenta estar de óculos, não é jeito. Vamos ver algum versículo depois, né? Mateus capítulo 26. O que será que entra mais no direito que no esquerdo? Não sei como aqui. Está carente a luz? Vamos ver. Tudo achou? E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos. Vamos ler para trás como é que ele terminou. Estou falando no final do versículo, capítulo 25. Para trás um pouco, versículo 43. 44. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então ele fez uma separação aqui, né? Então ele falou: esses que não socorreram os pequeninos, né, os humildes, tudo que fizer de mal para alguém, está fazendo mal para Jesus. Está dizendo. Então, esses uns pequeninos que são os humildes, os salvos, esses vão para o descanso. E o outro aqui que ele fala, e irão estes, últimos, né, que não serviram, para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna, ele diz. Então, agora no 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado junto à mesa. E aqui cabe falar esse ato claro, junto à mesa, não em cima da mesa, junto à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço
dar-se a dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afliges esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo. Então nós vemos aqui que o que essa mulher fez, então Jesus louvou ela. Então agora, aqui no começo, aqui nós vemos o complô para matar Jesus. Complô, quer dizer, um drama. Fizeram um drama escondido, como quisiam matar Jesus, para pegar Jesus. E fora disso que, depois que Jesus, nós já vemos que concluiu tudo, o seu discurso, que ele terminou o seu discurso, quando Jesus tinha terminado o ministério dele aqui na terra, Jesus não tinha um prazo, ele sabia o porquê ele veio e o que ele ia fazer. Então Deus passou tudo para o Pai e para o Filho. Então, aí depois que ele concluiu todo esse discurso, disse ao seu discípulo, aí ele falou para o discípulo. Então ele está falando que quando Jesus concluísse todo o seu discurso, ou ensino público, ele ensinava para tudo. Né? Embora outros discursos também foram dirigidos aos seus discípulos, em particular, Jesus colocava assim com eles, em particular falando para eles. E aí, ele falou da Páscoa, o que iria ser entregue para o seu sacrifício. Jesus já falou para ele, deu 2 dias, falou. Jesus conhecia que ele entregava. Aí no 2 ele fala: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então, nós estamos sabendo. Aí ele falou: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus conhecia tudo preocupado. Né? Quem revelou isso para Jesus? Que Jesus era um homem igual aos discípulos, igual aos outros. Todo igual. Mas só que ele era Deus. Quem revelou isso? Foi o Espírito Santo que revelou a Cristo o fato de que Judas o enganaria. Então, Judas, ele ia enganar. Enganaria em outro sentido. Que Jesus não foi enganado, ele nem enganou ninguém. E também nunca foi enganado, porque ele sabia. Foi combinado lá, ele já veio com essa missão. Então, agora aqui, porque Jesus sabia tudo antes, de tudo que iria acontecer com ele, com os discípulos, com Pedro, até então, ele já, quando Pedro se acabou, quando ele falou assim, que eles iam escandalizar eles iam, né, ficar, o que ia acontecer, ficaram tudo estranhados, né, admirados do que ia acontecer. Então ele falou que um de vós que ia. Aí Pedro falou: não, mestre, não, nem que todos se abandonem, se escandalizem. Eu não, ele já falou com eu. E Jesus disse assim para ele: antes que o galo cante, antes, 3 vezes me negará. Aí Pedro falou: nega tudo, eu não. Então Jesus já sabia tudo antes. Então, versículo 3, então, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, que era maior, era acima de todos os outros sacerdotes. Possivelmente outros membros do Sinédrio de Israel, os sacerdotes, os fariseus, que eles planejavam matar Jesus, estavam lá também. Estes homens conspiraram, planejaram uma ação maligna para matar Cristo. E Deus vai permitindo tudo, mas e nesse ato foi da vontade. Deus permitiu, Deus Pai,
que o filho passasse para aquilo, e era da vontade dele. Por que era da vontade de Deus? Porque ia ter um grande resultado, que era o único meio de salvar o homem da condenação eterna com a morte expiatória de Cristo. Que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já escolheu, foi tudo escolhido. Ele já soube antes, pela onisciência de Deus, pela presciência de Deus, Ele já soube antes os que vão aceitar, os que iriam aceitar, aqueles que não vão aceitar, Deus já sabe. E nós não sabemos. Mas por isso que devemos pregar, para nós não ficar ser irresponsável, porque de Deus nos salvou, nós aprendemos, nós temos o Espírito Santo. Então o dever não é uma obrigação, é um dever que Deus não obriga ninguém. Obrigação é quando é lei, ser obrigado, guardar a lei do trânsito, etc. Não é o dever. E dever também não é com obrigação, só tem multa. Então aqui é o dever de cada cristão pregar o Evangelho, para ele não ficar irresponsável, em falha com Deus, com o seu Salvador, e pregar para o outro. Se o outro não aceitar, aí é problema, ele não ouviu falar. Então, mas quando ele falou aqui, e esses homens, quando eles tramaram tudo isso para matar a Cristo, eles fizeram como uma armadilha, querendo, como se matasse uma fera selvagem, que foram bastante soldados, com as balas, etc., pensando que Jesus ia reagir, os discípulos, então eles foram preparados para o jardim, né? Então, isso, mais tarde, Caifás, depois que fez tudo isso, olha bem como é que a coisa acontece. Ele se suicidou, tirando a sua própria vida, aproximadamente 2 anos mais tarde. Então, agora no versículo 4 aqui. E consultaram-se mutuamente, todos juntos, um de acordo com o outro, para com dolo prender Jesus e o matar. Então, em outra versão fala assim: e deliberaram prender Jesus à traição. Mas diziam, no versículo 5, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles estavam procurando um jeito. Então quando a festa vai estar muita gente, em todos os lugares. Se nós fizermos isso, nós vamos em outras palavras, a gente fala completamente louco, de inveja, ciúmes do que Jesus fazia, coisa que eles não eram capazes de fazer nunca, fez nunca faria. Eles não atraíam a população como Jesus traía a população. Eles não sentiam protegido, assim, amado pela população como Jesus seria. Então vamos dar fim a isso aí, que ninguém gosta de fazer. Porque uma pessoa muito, que a população apoia, os contrários ficam com ciúmes, ficam com inveja. O tema de sua ação foi o delito mais diabólico que podia se imaginar, que jamais foi concebido nos corações desses homens maus. De tudo que eles fizeram, eles foram o mais pior. E eles não podiam fazê-los abertamente. Porque até hoje, todos assassinos, quase roubos cobertamente. Qualquer pecado, mas depois vai aparecer tudo à luz de Deus. E assim fizeram um segredo dos homens, mas Jesus não, Jesus sabia. Porque Jesus também era Deus. Eles planejando, Jesus já sabia antes, mas ele veio para entregar. E eles nem estavam sabendo quem eles estavam entregando.
matando o seu Salvador e morrendo para os pecados deles, se eles por acaso, algum deles se arrependeu antes da morte, vai reinar com o Messias, com essa vontade do corpo glorificado. Olha como é que é Jesus, como ele perdoa, por maior pecador que seja, por maior ofensa que faça, tem solução para um dia morar com ele lá, através do arrependimento de Jesus. Então suas ações causaram a destruição de sua nação. E de uma maneira tão sangrenta, que desafia qualquer tipo de mal. Qualquer tipo de mal, aquilo que fizeram a pior. Versículo 5, já li da outra versão agora. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Não queriam fazer isso durante a festa, porque tinha receio no povo, porque eram muitos. Os seguidores de Jesus, que muitos, alguns seguiam Jesus de verdade e outros por curiosidade, mas seguiam Jesus. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 1, vai falar assim: e dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como ou prendiam. A outra lá no Mateus fala dolo, e aqui fala a traição, com dolo, e eu mataria, porque aquela outra versão fala, vai entender, prender a traição, tudo por traição maligna. Mas só que o propósito de Deus era que esse assassinato tivesse lugar durante a festa ou um pouco antes dela acontecer. Agora no versículo 6, vai falar da Maria em Betânia, unge a Jesus. Uns planejando para matá-lo, para atraí-lo, e outra adorando, mostrando a adoração de Jesus com aquele desperdício. Diz, eu já falo, não falha a memória, eu já vi explico, parece que era uma questão de 12 mil dólares na época, esse perfume que ela despejou em Jesus. Então, um aguento de grande valor, fala o versículo 7. Vamos ler o 6. Estando Jesus em Betânia, em casa desse irmão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um aguento de grande valor, e derramou, não foi pinguinho assim, lá no banho, abriu e derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado na mesa. Imagina que cena assim. Está sentado na mesa assim, chega aquela mulher de repente, que amor. Pensa a gente sentar aí e chegar uma mulher, que não acontece, ninguém vai fazer um experiência com isso. Né? Alguns acreditam também, e a explicação fora, no versículo, que acredita que Marta era a esposa de Simão, o leproso. Lázaro e Maria sendo cunhados de Simão. Isso é a explicação que eles falam do versículo. Então Maria unge a cabeça de Jesus. Então aqui, lá no Evangelho, que já leu o versículo 7, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, diz assim, João 12, 3. Então Maria, tomando até os quatro evangelhos, Evangelho Boas Novas, foi de Jesus, tudo que Jesus fez, conta, porque tem cada escritor que leva o nome, o Evangelho de Jesus, e passando depois para eles, cada um foi responsável
escrever tudo com a capacidade guiada pelo Espírito Santo, Espírito Consolador, que é Jesus. Então, Maria tomando uma ratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, aqui fala, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Aí ele derramou nos pés de Jesus. E os cabelos, não pense bem. A Bíblia relata detalhe. Tem muita coisa que ficou escrito para nós. Porque é o suficiente para nós. Muito para nós. Que tem. E fala que encheu a casa de cheiro, do cheiro do vento. A casa perfumosa, cheirosa. Você vê que eu estou lá, assim, a mulher vem passando aquele negócio no chão, eu gosto. Todo dia, eu fico observando o que é. Eu não posso muito observar o detalhe. Algum parente. Você vê, né, que eu almoço, não tem que pôr no sofá, mas assistindo um pouco, tem notícia. Eu fico só prestando. É a hora exata, parece que tem tudo que é marcado, né? Vem quando. Olha que passa, não vai para ficar caçando que chega. Vem lá, não vem fazendo isso. Fica cheiroso. Não sei o que é. Escolhe cheiroso. E eu lembrei agora disso. Fico cheiro. Olha, eu vou for oração homem, não é cheiro, não. Não sei. Como é que foi eu? Tem onde eu me juro. Então, fecha o parênteses, voltando a falar dela agora. E ela fez isso. Continua um exemplo para nós. Enquanto Jesus estava vivo. Não adianta depois que morreu você ficar chorando, ficar lamentando, ficar. Nós devemos fazer para as pessoas, para o irmão, a irmã, os pais, tudo que for para os outros, quando é vivo. É tudo o contrário, a gente vê na televisão. Tem que morrer para depois todas as mídias falar. Fala, antes de morrer, que ele estava voltado doente, aquilo para ele saber que a turma não reconheceu o trabalho dele, o sucesso. Isso é sucesso, né, que acaba ali. Estou dando um exemplo. Falando tanta coisa, inclusive Silvio Santos, que aí pronto, passou tudo azeite, falando, não fala mais. Por que não falou quando ele estava vivo? E era assim o povo. Lá no velório, depois começa a falar, então faz. Para depois eu fui o que pude fazer. Meus pais, a gente fala assim, não faz tudo aí, tem um pouco que faz. É assim. E assim devem ser os cristãos hoje. Cristãos mais ainda. Para não ficar com peso de consciência. Aí brigam, fica aí, ó, separam, ou dormem separado, ou acontece qualquer coisa, então acaba e depois faltar. Você não morre naquela noite, vai ficar com consciência pesada. Então assim devem ser os cristãos hoje, o que tiverem que fazer para Jesus, ou para alguém, se faz, então está vivo. Pode falar para o lado, meu Paulo. Sempre quando eu ia levar meu pai para Marília, ele falou várias vezes, Quem? meu pai, que queria parar um dia na Serra de Marília, só para parar e descer e dar uma olhada. Eu nunca parei. Sempre para discriminar, mas não pode, isso aqui é perigoso, tudo. Aí ele morreu. Agora, todas as vezes que eu passo lá, eu lembro. E falo, por que eu não parei? Por quê? Parece que é uma coisa boa. 2 minutos, eu só queria parar e descer e olhar. Pensa 5 minutinhos. E eu não fiz. Agora, eu também. Viu, meu Paulo? Vai. No momento você não parece que é uma coisa tua, a gente não pensa, mas depois que a gente vai ver. Quem é que sabia que ia morrer? Todos nós temos essas coisas. Eu passo lá e olho, ele é fatal, né? Não tem como. Passou. Você não fez mal, mas só que ficou porque ele.
Todos nós temos uma posição nessa dele. Porque, olha, porque depois que morrer, não serve mais para nada, irmãos. Para aquilo que eu vou fazer. Eles têm que agora continuar a nossa vida. Inclusive a salvação da alma para aqueles que não têm. Não pode deixar atardar a salvação da alma. E a reputação da mulher está chorando, né? Porque está correndo. Não, a senhora, você viu a mãe da senhora, tem uma hora disso. Estou pensando. Mas, irmãos, é assim. Quem não procurar enquanto está vivo, depois que partir desta vida, não tem mais solução para a alma. O que nós podemos fazer, irmãos, para a igreja, assim todos os cristãos fossem fiel o que puderem. Porque depois não adianta. Fazer para Jesus. Eu sempre falo, não precisa de coisa grande, né? Coisa pequena. Aqui tu vê coisa grande, é impossível até. Mas coisa parece que não é nada. Porque depois que morrer, não serve mais para nada, inclusive a salvação da alma. Depois que partir dessa vida. Irmãos, quem morreu perdido, isso é óbvio que todos nós sabemos disso, antes não sabiam bem. Nós sabíamos que existia o inferno. Mas antes nós pensávamos que tinha que ser bom, procurar fazer o bem. Ou nem preocupado com isso, mais ou menos, não sei explicar. E sabia que tinha que ser bem para poder ganhar um lugar no céu. Mas, depois, quando morrer, quem morrer perdido, está perdendo para sempre. Acabou a oportunidade de salvar a alma. E quem morrer, se não realizou algum desejo que ele queria, ou onde queria, Deus depois não vai fazer mais. O versículo 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se e dizer: por que é este desperdício? Os próprios discípulos de Jesus ficaram indignados com aquilo que a mulher fez, que eles não fizeram. E não faziam, porque a Bíblia falou que ela fez. João registra objetivo, a objeção hipócrita de Judas. E Mateus indica que os outros concordaram com ele também, porque os outros não sabiam que era Judas. Eles gostavam mais de Judas, porque Judas, ele era um tesoureiro, carregava a bolsa de tesouro, ele colocava ali. Mas Jesus sabia quem ele era, os outros não. Então, 9. Pois este unguento, olha o que eles falou, podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. É arruinação o pensamento ou não? É bom. Ele pensou nos pobres. Judas disse isto, mas o seu motivo certamente é de roubar. Nem um pouco, talvez. O dinheiro. João 12,6 está escrito o seguinte, vamos ver. Ora, nós já vimos o capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O próprio o apóstolo João, discípulo João, apóstolo João, 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Jesus afirma, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Jesus louvou e ela corrigiu eles. Porquanto, versículo 11, porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre.
Jesus, olha, vocês fazem isso tudo, podem ter toda a vida para vocês. Tem hoje, tem amanhã, mês que vem, ano que vem, tem a vida toda até você morrer. Agora eu não. Mas eu não entendia bem. Eu não vou ter tempo comigo, não. Agora, ele referiu isso aqui, o seu corpo humano tirado do contato de vista dele. A vista dos homens, o corpo dele. E que ele estaria agora mesmo no céu. Ele estava no céu, foi te recolhido no meio deles. Ora, versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento, sem ela saber. Nos usou preparar, não usa passar perfume no defunto? Não tem assim. Hoje o projeto é assim. Aqui falou que ela derramou, ele falando. Ora, derramando ela seu unguento, Jesus que diz, sobre o meu corpo, a figura está vivo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Normalmente era feito depois da morte, mas Deus permitiu que Maria fizesse isso quando ele estava vivo. Em verdade vos digo que, ó 13, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Ele falou, este evangelho, note bem, este está próximo. Em verdade eu digo que este evangelho foi pregado, que este evangelho, em verdade eu digo que onde que este evangelho for pregado, ele está sendo pregado agora. Foi pregado em todo mundo, inclusive aqui em Mirajara, Igreja Batista, todos que foram pregados. Agora, também será referido o que ela fez. Ficou aqui registrado pelo Espírito Santo para a memória sua. Todo vai lembrar dessa mulher que deu o nome para o melhor. 14. Então um dos 12, chamando Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes. Então, um dos 12. Chamado, Judas. Ele já retirou. Vamos, chegou a hora. Judas Iscariote foi ter com os principais sacerdotes. Então ele escutou e vinha preparando. Por quê? Ofereceram dinheiro para ele. Pega desde o Antigo Testamento. Pega desde lá, fala, mesmo quando dá 30 moedas de prata de José, lá levou a passagem, né? E levou de Jesus, tudo importante é Jesus. Tem mais coisa nesse dinheiro aí. Ele disse, 15, que me quereis dar? Ele foi lá e depois ele falou, ele disse, que me queres dar? E eu vou lhe entregarei. Ele pediu, fez uma proposta. E eles estipularam 30 moedas de prata, dinheiro. Era o preço de um escravo, está em Êxodo 21, 32. Também foi prevista centenas de anos antes que Jesus seria vendido por 30 peças de prata. Quanto desceu o valor do escravo que vendia? E Jesus ia ser vendido. Mas vendido para eles levar Jesus lá não. Vendido para matar. Zacarias 11:13, Gênesis 37:28 também diz. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Então eles iam buscando oportunidade. Quando a pessoa faz um plano, ele busca a oportunidade. Tudo difícil é fazer, realizar algo sem planejar primeiro. Você vai fazer uma compra, você planeja até ter uma oportunidade, ter um recurso, ou qualquer coisa parecida. Ou fazer o bem,
ter a oportunidade de fazer o mal também. Agora, antes do versículo 17, fala a preparação para a Páscoa. 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde queres que te façamos o preparativo para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, há um certo homem que lhes veio. O mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, volte bem. Ele falou: você vai a tal cidade, que há um certo homem, você vai explicou tudo para ele, um certo homem, que vai falar com o mestre, que era Jesus. E ele disse: o meu tempo está próximo. E que eu falei em tua casa, perfeito. Não é que o homem pediu, fez o convite, não. É só isso. Então significa que o dia se aproximava. Que era a quinta-feira, o dia que a pergunta seguinte foi feita e era na terça-feira antes. Jesus comeria a Páscoa um dia antes. De fato, ele era a Páscoa, com sua morte cumprindo este ritual preparado por Deus o Pai. Então, Jesus é a Páscoa. Um certo homem, vemos aqui no 18. Quem era o homem? Ninguém se sabe, a Bíblia não diz quem era esse homem. Era uma honra para aquela família. Aquela família, né? Jesus ia entrar na casa dela. Agora, que honra que vai receber Jesus. Mas eles, naquele tempo, não é que nós vemos de outra maneira. Hoje nós vemos se Jesus ressuscitado, está vivo. E é uma honra para uma pessoa sem merecimento receber Jesus, o Espírito de Jesus morar dentro de nós. É uma honra para nós, mas não por merecimento. Às vezes a gente tem uma casa humilde, você vai receber alguém que veio. É uma honra. Eu não falo isso de uma forma ilustre. Nunca vi ninguém usar essa palavra. Eles chamavam todo nome de ilustre. Não precisamos saber o que eles eram. É um elogio, algo de ilustre. Era uma honra receber Jesus. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenava e prepararam a Páscoa. Se os discípulos obedeciam, quase o pé da lei, não sei se o que Jesus falava, porque Jesus nunca pediu uma coisa impossível para eles. Jesus não sabia que tinha capacidade de fazer, o que é para fazer, vou fazer. E para nós também não pede nada impossível para nós. Ele nunca pediu para nós, e nem deu esse poder de ressuscitar a morte, porque ele queria. Jesus, Deus, ele teria o poder de dar esse poder de nós falarmos, pedir a ele, e ele atender, levanta você do leito e levantar. Ninguém tem esse poder hoje. Ninguém. Agora os discípulos tinham esse poder, o poder não era ele, é a autoridade que Jesus deu. O poder está na palavra que eles falavam, para poder deixar registrado nas Escrituras. E o povo aproveita esse gancho, e sai prometendo cura, falando. Mas você não vê ninguém. Você vê pessoas que pregam cura, diz que cura, você vê a família dele morrendo. Doente. Não está? Situação. Ué, cadê os curadores? Não é zombando. Tem que esclarecer a verdade. E eles fizeram aquilo, versículo 19, que Jesus ordenou eles fazer. Amém? Na próxima, continua. Que Deus abençoe.
Estarei uma noite aqui novamente. E agora, qual é o hino? 318. Espero que não seja um hino complicado de tocar, que está lendo muito. Eu acho que ele é assim. Você é o quê? Eu acho que ele é assim. Você acha que eu quero ver todo sol? É bom. Ré maior, sol maior, para com isso, só cantar. Dá um reclamo ali, 318. Esse ano não é. Eu acho que é 322. Ele pega a nota que vai, aí dá trabalho. Então pega uma coisa, vai com o princípio, ela vai. João Ivo está assistindo, que nós fomos visitar aquele dia, né? Só pro seu primo lá, pro nosso primo. Ah, então não. Poxa, eu pensava que aqui teve coisa. Tá longe. Não pode terminar com uma oração, que Deus abençoe nós, que possamos estar à noite aqui, que tenham um bom dia, né? Até a noite. Senhor, né, na sua presença, queremos pedir que a sua misericórdia possa dar chuva, né, para nós, para essa terra.
Gil, a Assembleia Semente, que estavam aqui, nós vamos ver o nosso alimento, a gente já pode participar com eles, no chuva, se for da sua vontade, do seu agrado, na hora certa, não nossa, né, como eles refletir. Pedimos, né, pelo grupo da noite, que possamos estar presentes, agradecemos por esse teórico, por tudo que foi feito, né, pelo distribuição da palavra, por mais uma vez, né, relembramos o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua traição, da ingratidão humana. Abençoe, né, o nosso dia de hoje. E agradecemos por tudo que tem feito, especialmente para a salvação de Jesus Cristo. E pessoas que em nome dele. Amém. Amém. Mandar um recado para o João Ivo, nosso primo. Tá aqui Maria José Fernandes Arrabal, sua prima, eu, Sebastião Arrabal Neto. Estamos aqui cultuando com os irmãos aqui na Igreja Batista do Birajara. Obrigado por estar assistindo, tá bem? Um abraço a todos vocês aí. Amém.